Interessante que hoje nós temos aqui três pessoas que tocaram em assuntos que são parecidos, né? São três temas, são 3 e-mails ligados a questões referentes ao batismo. Então nós vamos atendê-los juntos e fazer uma única reflexão. Primeiro, a Karine escreveu assim: Padre, tenho 23 anos e há pouco fui convidada para ser madrinha de uma menina. Mas fui madrinha de casa, achei estranho. Gostaria de saber qual é a sua opinião e o ponto de vista da igreja em relação ao batizado realizado em casa. Ele tem validade? Já que a maioria das pessoas que conheço foram batizadas na igreja. Não sei se esse assunto já foi abordado, mas é algo que considero interessante. Muito obrigado. Karine, nunca abordamos esse tema aqui. Na verdade, nunca ouvi falar desse batizado informal, né? Que me parece que tem uma informalidade nesse acontecimento. O que é muito simples a gente entender. O batismo, ele precisa de ter uma pessoa, ainda só se ele for um batismo de urgência, né? Você sabe que se você, por exemplo, está no hospital e a criança está morrendo, qualquer cristão pode batizar a criança. Às vezes as pessoas não sabem essa informação, né? Desde que você use essa fórmula que faz parte do batismo. Não é aquele ritual todo que um padre ou que um ministro possa fazer, que tem os ministros do batismo também, mas é um batismo simples que um cristão pode realizar no outro, que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo de urgência. A criança está morrendo, ela não foi batizada, e isso é possível. A igreja nos diz que isso é possível. O que a gente precisa deixar claro é que todo batismo, ele não é um acontecimento sem repercussão. Ele precisa ter repercussão. Por isso que ele precisa ser público, não é? Para repercutir. Porque é uma demonstração pública de que aquela família está assumindo a vida cristã para aquela criança. Fazer isso de forma pública nos compromete ainda mais na educação com aquela criança, né? Por isso que pais e padrinhos são os responsáveis por assumirem por aquela criança que ainda não tem maturidade para isso, o compromisso de viver e de ser educada no cristianismo. Depois, quando ela já é adolescente, já está na idade da razão, ela pode vir e confirmar o que um dia alguém escolheu por ela. Então, essa história do batismo em casa, se é um padre que está realizando, se é um ministro autorizado pela igreja, nós não podemos nem falar de validade. O batismo, para você saber se é válido ou não, a gente tem que estudar todos esses detalhes que envolvem a cerimônia. Mas eu já diria para você que todo batismo deve ser feito dentro do contexto da comunidade em que a criança será educada. Uma outra exceção, foi batizado no hospital, o padre já estava lá, nós já estávamos, mas veja bem, existe uma publicidade nesse acontecimento, né? Existem outras pessoas participando junto. Porque essa participação da comunidade é importante, porque nós também atualizamos e recordamos os compromissos do nosso batismo. É por isso que as comunidades, as paróquias, elas sempre realizam o batizado dentro de um contexto paroquial, para que os paroquianos também tenham a oportunidade, de vez em quando, participar de uma celebração de um batismo de alguém, porque quando nós vemos batizando aquela criança, nós também renovamos o nosso batismo, as promessas que foram feitas um dia por nós e que naquele momento a gente tem a oportunidade de também renovar. Então é sempre interessante que o batismo seja realizado no contexto paroquial e junto desta comunidade, para que todo mundo se comprometa com a fé daquela criança. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha que vamos fazer lá na fazenda e assim, tudo bem. Às vezes, se você tem a autorização do bispo, não tem nenhum problema fazer de acordo com aquilo que vocês, como família, decidiram e foi autorizado pelo padre e pelo bispo. Mas é sempre interessante que a gente leve a criança para ser batizada no lugar onde ela vai viver os primeiros passos da fé. Padre,
eu não sou batizada e algumas pessoas me dizem que eu não posso rezar o Pai Nosso, porque eu sou apenas uma criatura e não filha de Deus. Me desesperei e pedi muito perdão a Deus, mas com o tempo eu comecei a questionar. Será que para Deus eu sou apenas uma criatura? Por que Ele me ama tanto? Porque afinal de contas, Ele me ama tanto. Como tantas vezes escuto alguém nas pregações vocês dizerem, só por ser não batizada, Ele não me daria sua atenção? Gostaria de sua opinião, que é de muita importância para mim. Atualmente tenho lutado muito contra uma depressão e tenho certeza que preciso melhorar. Minha filha, essa definição que a teologia faz da criatura para a filiação é justamente para nos mostrar o valor do batismo. A criança é uma criatura. A partir do momento que ela é batizada, ela se torna filha de Deus. Mas veja bem, mas a criatura também é amada, não é? Toda obra criada é querida e desejada por Deus. O batismo é um momento onde nós nos filiamos nessa fé, onde nós somos filiados, né? Porque é a graça que me filia. Eu incorporo a minha vida na vida de Cristo, mas a criatura também é amada. Então, não é porque você é uma criatura que você não é amada por Deus. Não. O que muda não é o amor que Deus tem por você. O que muda é o seu compromisso. A partir do momento que você está mergulhada nas águas de Cristo e está batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu compromisso é de viver essa configuração diariamente ao Cristo. Agora, não posso entender porque você, já sendo adulta, não pode livremente buscar o seu batismo. Não tem que ser uma angústia para você. Não é? Você não está num contexto em que você está proibida, então não tem por que ter essa angústia. Vá, faça o curso, procure a sua paróquia e peça para ser batizada. E eu tenho certeza que essa sua experiência de vida cristã, que já se antecipa mesmo antes do batismo, o seu compromisso com o Cristo, e é interessante porque a gente pode falar até o batismo de desejo, né? Existem pessoas que ainda não foram batizadas, mas elas desejam tanto o batismo, elas estão tão ligadas à vida de Jesus, que já podemos dizer que elas já estão mergulhadas no mistério dessa graça e que depois, o momento sacramental, vai apenas reconhecer publicamente aquilo que ela já estava vivendo. Porque, minha gente, é claro, existem as regras eclesiásticas, mas Deus está acima de tudo isso, né? Eu sempre digo que o que eu realizo como padre, eu realizo porque a igreja me autoriza. Mas Deus faz mesmo quando eu não posso fazer. Então, a ação de Deus, ela vai muito além do que nós podemos mensurar. E essa convicção, essa compreensão nos ajuda a ter uma visão até mais madura mesmo deste processo de fé, ou dessa experiência de Deus, que tantas vezes a gente cria tanta confusão, né? Às vezes, eu já vi, às vezes sem querer fazer isso, nós como padres provocamos tantas coisas ruins, tantas confusões nas cabeças das pessoas, sempre com alguma coisa ligada ao sacramento, por exemplo, casais de segunda união. Eu me recordo que uma amiga minha uma vez chegou desesperada para mim, porque um padre disse para ela que ela estava no inferno, né? Porque ela já era uma mulher separada e vivia uma outra união. E ela foi me dizer isso para mim, falei, padre, será que eu estou condenada mesmo a ir para o inferno? Falei, minha filha, quem sou eu para saber o que se passa no seu coração? Aí conversei, a gente vai, claro, esclarece se aquele sacramento que ela viveu realmente foi válido, se aquele primeiro casamento foi válido, porque a igreja dá a oportunidade de você, se não foi válida aquela cerimônia, né? Muitos elementos para que isso seja considerado. Você tem o direito de entrar com um processo de nulidade sacramental. Enfim. Mas naquele momento ela estava tão perturbada justamente por causa de uma palavra que foi dada somente a partir da regra. Não. Deus vai além de tudo isso. Deus vai muito além de tudo aquilo que eu sei sobre Ele. E é por isso que a minha postura, e a igreja também pensa assim. A igreja tem uma postura sempre respeitosa com todo aquele que está numa situação irregular. Porque ela ama. E ela não pode julgar fora os que ela ama. Não é? Jesus nos ama mesmo quando nós somos pecadores.
O amor de Deus por nós não modifica no momento que erramos ou que acertamos. É a teologia que nos ensina que Deus nos ama não por aquilo que merecemos ou deixamos de merecer. Deus nos ama de maneira gratuita. É desconcertante isso. Mas Deus nos ama mesmo na miséria. Agora, a minha resposta a esse amor é que passa por essa transformação, por essa perspectiva de mudança. Então tá bom, a partir do momento que eu conheci Jesus, a partir do momento que eu fiz uma experiência positiva de Deus na minha vida, eu quero colocar tudo em ordem. Então eu vou procurar um padre para me confessar, eu vou procurar um padre para me batizar, eu vou procurar um pastor lá, se eu sou evangélico, eu vou procurar porque eu quero regularizar o meu casamento. Aí é uma resposta natural do que o amor fez em mim. Por isso que não adianta você obrigar alguém a fazer se ela ainda não passou pela experiência do amor. Aqui a mesma coisa, padre. Nunca fui batizada, meus irmãos foram todos batizados, menos eu. Durante muitos anos sofri com isso, com medo de não ser considerada filha de Deus, mas muito nova eu estava e sem incentivo, acabei continuando pagã, como eles dizem. Eu gosto até dessa expressão pagã, né? Que eu me lembro quando era pequeno, minha mãe estava refogando o feijão, ela falava assim, deixa eu ir lá refogar o meu feijão, porque ele ainda está pagão. E o que era o feijão pagão? Era o feijão sem tempero, né? Então é interessante a gente fazer essa linguagem caseira, né? O que é o batismo? É justamente o que vai dar o tempero na nossa vida cristã. Ele vai nos inserir no contexto da vida de Jesus. E essa quem falou, deixa eu ver se pode revelar o nome dela, que algumas não gostam que diga. É a Márcia Figueiras. Márcia, você não é impedida de ir buscar o seu batismo. Então, não perca tempo, minha filha. Vá buscar esse tempero, vá buscar essa vida nova que o batismo vai trazer na sua vida. Minha gente, nós precisamos resgatar, né, a consciência do batismo. Porque muitos foram batizados, às vezes eu encontro pessoas que estão indiferentes do ponto de vista religioso. O que é isso, ser indiferente? Não participa, já não faz, não se preocupa muito em ter uma experiência de fé, de comunidade, de paróquia. Você encontra muita gente assim hoje. A indiferença religiosa está muito grande. Então, muito potencial batismal está adormecido porque essas pessoas deixaram de buscar a renovação do batismo. Eu me renovo todos os dias. Todos os dias eu me recordo da graça do meu batismo e intensifico esse batismo na minha vida. Porque o batismo é uma árvore que nunca vai deixar de crescer. A santidade, a vida de santidade está diretamente ligada ao batismo que um dia aconteceu na nossa vida. Então um dia eu fui mergulhado nas águas simbólicas da nova vida, da ressurreição, do Cristo, e lá a minha condição adâmica, isto é, o meu ser original, pecador, limitado, recebeu o auxílio de Cristo. Então eu não luto mais sozinho. Eu estou agora ajudado pela força de Cristo. Isso é o batismo. Quando você quiser buscar o batismo para o seu filho, você está dando a ele a chave para que ele seja cada vez mais semelhante ao Cristo. É a porta inicial. É o primeiro de todos os outros sacramentos, porque qual é o papel do sacramento na vida do cristão? É nos ajudar a viver a configuração ao Cristo. O que é a configuração? É eu substituir o que é de Adão por aquilo que é de Cristo. Já preguei muitas vezes sobre isso aqui na Canção Nova, gosto de falar sobre isso. Então eu tenho sentimentos que são mesquinhos. Isso é de Adão. Faz parte do meu limite original. Eu trabalho com meu colega e eu tenho aquela tentação de prejudicá-lo para me beneficiar. Isso é adâmico. Isso é mesquinho. Isso é o homem de terra, é o homem de barro. Né? Mas eu não quero. Então eu busco o auxílio da minha fé que me diz, porque já aprendi isso, que Jesus me ensinou que não é assim que nós devemos tratar as pessoas. Então quando eu sou capaz de modificar uma atitude minha, que seria ruim, prejudicial e nociva ao que está comigo,
Quando eu reverto o quadro e ao invés de fazer uma coisa ruim, faço uma coisa boa, o meu batismo está produzindo efeitos na minha vida. Não é maravilhoso isso? Você pensar que o bem que você faz hoje, ele está diretamente ligado ao compromisso que os seus pais e padrinhos fizeram por você lá na sua paróquia, ou lá no lugar onde você foi batizado. Para os evangélicos é a mesma coisa. O batismo é o mergulho na vida de Cristo. Padre, por que os evangélicos são batizados grandes e nós católicos batizamos as crianças? A tradição. A tradição do batismo nasceu em batizar recém-nascidos. Tem menos valor? Não, de jeito nenhum. Tanto é que a igreja reconhece também batismos que são realizados na igreja evangélica. Pode ser que muitas igrejas evangélicas não reconheçam o batismo que nós realizamos. É um problema deles. Nós consideramos o deles. Porque nós acreditamos que aquele momento foi sacramental. Colocou vida nova. Nós não desprezamos o batismo. Claro, quando eu realizo como padre, eu estou inserindo aquela criança na vida cristã apostólica romana. Né? Essa vida cristã, essa fé que está sendo assumida pelos pais e padrinhos, será vivida dentro da Igreja Católica. Aquela criança que não tem condições de responder sozinha pela fé, está tendo lá o amparo do pai, da mãe e dos padrinhos, que estão assumindo por ela. Porque a infância já vai ser esse preparo de tudo aquilo que ela já está recebendo dos pais. Porque como que um pai evangeliza o filho, minha gente? Através do exemplo. Não é com falação na cabeça, não. É vivendo bonito, é vivendo cristãmente, né? Vivendo de maneira cristã, para que a filha, o filho, observe que ali já existe cristianismo, que ali já existe Deus, que ali existe a atuação do Espírito, que já existe compromisso de santidade. Então nós estamos, ao colocar essa criança no compromisso de ser parecido com Jesus, nós estamos assumindo com a igreja de que nós seremos os primeiros responsáveis a fazer essa criança se parecer com Jesus, a assumir a vida de Jesus na vida dela. E é interessante porque há quanto tempo você foi batizado? Eu tenho 41 anos. Fui batizado há 41 anos, tenho a mesma idade, né? Fui batizado e nasci, fui batizado uns 4 dias depois. Eu pergunto, o que o batismo já fez em mim? Quais são os frutos do batismo na minha vida? O que aquele acontecimento já realizou na minha vida? Aí nessa hora que a gente volta ao início do programa, né? Será que eu já estou sendo capaz de reconhecer a sacralidade da minha vida, a sacralidade dos meus dias, né? Será que eu estou sendo também um instrumento do sagrado na vida dos outros? Isso tudo é fruto do batismo. A capacidade de driblar as dificuldades da vida, que não é fácil. A vida não é fácil. Viver não é fácil. Porque você todos os dias precisa administrar você. E você não é fácil de ser administrado. Ao administrar você, você precisa administrar os que estão ao seu redor. Precisa ter aquele jogo de cintura, né, para dar certo. Em tudo. Em tudo que a gente vai fazer na vida, nós precisamos saber viver essa administração. E é aí que entra a graça batismal. Porque nós somos auxiliados, a graça de Deus nos auxilia, para que seja derramada sobre tudo, para que seja derramada sobre todas as realidades da nossa vida essa graça que santifica, que transforma. É a gente ter a consciência de que nós estamos diante de um altar. Então tudo aquilo que nos acontece, nós queremos colocar sobre este altar. O café da manhã que a gente toma, coloque sobre o altar, para que seja sagrado. Não é isso o conceito de sagrado? Sagrado é aquilo que estava fora e que foi colocado dentro do espaço celebrativo. Antes era profano, estava fora do templo. Nós trouxemos para dentro. Ao colocar dentro do templo,
aquele objeto, aquela situação, aquela realidade, deixa de ser profana e passa a ser sagrada. E quando nós colocamos sobre o altar, nós estamos permitindo que Deus santifique. É o que nós precisamos fazer, minha gente. Eu identifico todos os dias em mim situações que precisam ser sagradas, santificadas. Coloco lá. Ô Senhor, identifiquei isso hoje em mim. Não gosto. Sei que não me faz bem isso. É contrário à minha natureza humana. Isso me fere, isso machuca e fere. E se me fere, fere ainda mais quem está do meu lado. São os sentimentos, né? São as atitudes, são as palavras. Oh, meu Deus, se nós fizéssemos esse exercício, né? Antes de dizer a palavra ao outro, antes de escrevê-la, a gente permitisse que ela ficasse em alguns instantes sobre o altar, né? Para que recebessem esse banho batismal, né? Para que recebesse as abluções que perdoam, que purificam. Seria tão mais interessante se a nossa palavra, antes de chegar nos ouvidos dos outros, se ela passasse pelo altar e ali fosse transformada e ali recebesse esse batismo e ali recebesse essa graça santificante, para que quando ela chegasse no outro, ela pudesse fazer bem. Se a palavra não passa pelo altar, minha gente, ela chega e fere, ela chega e machuca. Se a nossa atitude, né? Se a gente não faz passar pelo altar. E o que é esse altar, Padre, que você está falando? É o momento da nossa oração, é o momento da nossa busca de vida em Deus. É antes de você sair para o convívio, você fazer a experiência de estar a sós com o Senhor. E de ali receber dele a força santificante, que vai lhe permitir estar com os outros de maneira mais leve, mais suave. Construa esse altar na sua casa. Se ele não puder ser material, né? Que é bom a gente ter o nosso cantinho de oração em casa, né? Um oratóriozinho, ou a palavra de Deus ali, um quadrozinho que lhe recorda um santo, uma figura de Jesus. Não é que aquilo é o sagrado, não. Só para você ter o seu referencial. Uma cruz, o Espírito Santo, algum lugarzinho. Eu gosto de colocar como um espaço de oração. Hoje eu tenho a graça de ter uma capela, né? Mas em outros momentos da minha vida, era a palavra de Deus. Eu gostava de ter a Bíblia por perto. Para mim ela era um referencial de oração. Era uma espécie de altar. E ali, meu quarto pequeno lá no seminário, a Bíblia próxima, me recordava de que eu sou cristão. De que eu preciso viver e reativar dentro de mim o compromisso do batismo. Para que eu possa ser um instrumento de paz, de amor, de luz, de misericórdia, de fraternidade, por onde eu for. Permita que toda a sua vida receba a graça do batismo. Que tudo aquilo que ainda é pagão em você possa ser batizado pelo céu. Para que a sua história, para que os seus sentimentos, para que os seus pensamentos, atitudes, ações possam ser sempre salvíficas na vida de quem você encontrar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês em mais um programa. Desejo que as forças do céu visitem hoje o seu coração e que, fortalecido pelo Cristo, você tenha a oportunidade de transformar as estruturas que estão ao seu redor. Fique em paz, fique com Deus e que Ele nos abençoe sempre mais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.